Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Papo de Escola Bíblica, a paz do Senhor para você. E hoje, dando continuidade aos assuntos, vamos falar nossa segurança vem de Deus. Então, vamos falar sobre avareza, sobre riqueza, se isso é bem ou mal, se o crente pode ser rico, se o crente pode ser pobre. Então vamos comentar esse assunto, fica aí com a gente, tá? E para a gente comentar essa aula tá a Marilena aqui, né, Marilena? A gente já se conhece há um tempo, tem trabalhado junto. E é a primeira vez que ela vem, né? Depois de muitas tentativas, né, Marilene? Ela hoje veio participar com a gente. Fala um pouquinho aí, Marilene, pessoal. Então, essa oportunidade que a gente está tendo de poder conversar um pouco, bater um papo aqui, para mim, na realidade, é um privilégio, né? Não concatenou os dias, mas a gente conseguiu estar aí, espera contribuir aí com um bom papo. E você já dá aula para jovem, adolescente, há quantos anos já? Há uns 20 anos, daí você tá me comprometendo. Será que o cabelo não deixa responder? Faz um tempo. Para jovem, para adolescente e jovem, uns quase 20 anos. Nossa, é muita experiência, hein? Então, graças a Deus. Então, a lição, a gente não vai tratar a lição de jovem, a lição de adultos, né? Que a gente está usando. Mas o aprendizado, né? É certo para tudo, né? E, com base no Sermão do Monte, a gente já está chegando no final da revista, fala sobre tesouro, né? Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, disse Jesus em Lucas 12:15. E a leitura fica ali em Mateus capítulo 6, né? Sobre tesouros da terra, né? Que a gente não deve ajuntar, mas sim tesouro do céu, onde não pode ser roubado, né? Onde a traça não pode corroer. Isso. Essa é a essência da palavra de Jesus Cristo. Na realidade, a natureza humana ela é de buscar o seu sustento, buscar bens para se sobreviver, né? Uhum. E às vezes essa aí se torna uma necessidade além, né, daquilo que a gente precisa. Uhum. E aí é onde a gente começa a colocar no nosso coração e querer né, ter mais, né? Mais do que a gente tem necessidade. Mais do que a gente tem necessidade. E quando você se referiu a Lucas aí, a gente vê que esse conceito de que a pessoa, ela é às vezes avaliada mais pelo que ela tem, né? Hoje a gente fala assim, não, hoje as pessoas são avaliadas mais pelo que ela tem do que porque ela é. Jesus, ele fala isso, ele diz que a vida de uma pessoa não é medida pelo que ela tem. Nesse versículo. Então, já é um conceito antigo que as pessoas tinham, os fariseus tinham, né? Se considerar assim. Então, é essa mudança que Jesus faz de percepções, né? E é normal, as pessoas sempre tendem a considerar que uma pessoa bem de vida, ela realmente possui a verdadeira riqueza, né? Então, e como você falou, a partir de uma necessidade básica do ser humano, que é fome, é sede, é adquirir algum bem para ter uma subsistência, você não vê um limite para aquilo. Então, você adquire mais e mais e mais, e muitas vezes além das suas necessidades. E muitas vezes, não, a maioria das vezes, né? Sem que você adquira muito, né? Você adquire além das suas necessidades. E, às vezes, outras pessoas passando necessidade para você ter mais, né? Então, é o que acontece com muitos ricos, né? Ele, às vezes, passa por cima de uma pessoa, de outra, para adquirir mais riqueza. E não consegue ver a necessidade do outro. E é um tema polêmico, é um tema importante, porque a gente vê que na Bíblia a gente tem 2.350 passagens onde trata de riqueza, de bens e de prosperidade. De oração, fé 500 vezes, né? E amor 400 vezes. Então, é um tema importante. Quase a metade das parábolas de Jesus tratou de dinheiro, né? Tratou de riqueza. Nas cartas dos apóstolos também falou, orientou sobre isso. Salomão, né, foi um dos que mais escreveu sobre isso, né? E era o homem mais rico do mundo. Então, o tema, ele é importante. Ele é fundamental, porque é uma questão que pode... ele pode acabar atrapalhando a nossa vida espiritual, né? De todas as pessoas, inclusive do cristão. Né? Eu acho isso importante. E se a Bíblia trata esse tema, a exaustão, né? Então faz parte da realidade, né? Porque o homem está sempre em busca de querer ser e ter alguma coisa. E muitas vezes o ser é baseado no dinheiro. Então se espera que para eu ser reconhecido, para eu ter um destaque, eu preciso ter o dinheiro. Né? Preciso ter essa relevância. E Jesus desmonta quando ele fala que guardai-vos da avareza, né? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Exatamente. A importância da vida não é nisso. Ele faz, no Sermão do Monte, quando você coloca aí, ele discorre da futilidade, né? Que são as riquezas.
e da futilidade de confiar nas riquezas, né? Então, ele desmonta isso tudo que era, na época dele, colocado pelos fariseus, né? Eles consideravam aqueles que tinham muito, e até colocavam em lugares melhores, né? Tratavam de uma maneira diferente. Destacava positivamente. Destacava. E aí Jesus mostra que elas são fúteis. E elas podem ser roubadas, elas podem perecer, mas a riqueza que você constrói, né, no céu, a real, né? Essa, sim, a riqueza real, a riqueza eterna, elas são intocadas, né? Ela não pode ser tocada. Então, quando você tem esse entendimento, que é o que Jesus quis trazer, né? É essa riqueza que o homem deve ter. Então, muitas vezes, e principalmente na geração atual, essa demonstração de riqueza, ou aparente riqueza, a gente vê nas mídias sociais, na televisão, sempre pessoas bem de vida, vivendo bem, né? E inconscientemente a gente absorve as nossas expectativas, a gente projeta e fala, não, eu quero viver dessa forma. Isso. E a gente já cansou de ver, muitas vezes são dinheiro de pessoas que vivem bem a custa de dinheiro roubado, não é? As pessoas que fingem que vivem bem, mas é estelionatário, né? E deve Deus e o mundo. E por causa da avareza, né? Porque o problema não está no dinheiro, quando a Bíblia fala, né? É o amor ao dinheiro. Isso. E a raiz de toda espécie, ou de várias espécies de males. Então, a gente projeta ter aquele dinheiro, né? Aquela posição social, e menos em ser alguém. Isso. Então, uma coisa que a gente deve que chama atenção é a questão do ter. A gente pensa que o ter te dá poder. E isso é um ledo engano, né? Então, nós temos um exemplo aí que eu queria até citar, que é um dos homens mais ricos na época dele, dono da maior empresa de tecnologia, a Apple, Steve Jobs. Né? Ele tinha muito poder, aparentemente, né? Ele tinha muito dinheiro, mas ele não conseguiu lutar contra uma doença que o levou com 56 anos de idade. Então, colocar esse entendimento de que ter é poder e de que eu preciso ter e que é importante você possuir, é um engano também, porque na realidade o homem não possui nada, né? Tudo pertence a Deus, né? As coisas todas pertencem a Deus. Então, não basta ter, na realidade, a gente precisa ser. E o que é ser? Né? Pertencer a Deus, pertencer ao reino de Deus e levar o reino de Deus aonde você vai juntar, na realidade, tesouros no céu. E aí, a riqueza do céu e a riqueza da terra, né? Jesus até fala que a revista traz aqui como uma conciliação impossível, né? Porque ou a gente se serve a Deus, né? Ou serve a Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro lá. Então, o coração não pode estar dividido, né? O coração de um crente tem que estar direcionado, né? Direcionado para Deus e não para as riquezas da terra. Ele pode até ser rico, mas o coração dele não pode estar no dinheiro. Tem que estar em Cristo. A confiança dele. Então, Samuel, essa é uma questão muito importante quando você fala disso. Porque, assim, a palavra de Deus ela não diz que você não deve ter dinheiro, que é pecado ter dinheiro. Não é isso. Mas é o amor, é o coração. Quando a gente ama, a gente está idolatrando. A gente está colocando na frente de Deus. Então, a pessoa, quando ela começa a ter cobiça e querer ter, e põe isso, ela passa até colocar a confiança dela nisso. E ela acha que porque ela tem, então ela está segura. Isso não é verdade. Né? Então, Jesus vem mostrar isso. Né? Que não é o fato de você ter que te dá que você está seguro. Não, não é isso. Então, essa diferença entre você adorar a Deus e confiar em Deus e confiar no bem. Porque quando você coloca o seu coração na riqueza, você confia no bem. E quando você coloca o coração em Deus, Deus está em primeiro lugar, você ter ou não ter não faz a diferença. Você ter muito também não faz a diferença. Você consegue ver, como você falou, tem pessoas que adquirem dinheiro e têm dinheiro e, às vezes, na custa da dificuldade do outro. Aquele que tem dinheiro e tem Deus em primeiro lugar, o dinheiro não está no coração dele, ele consegue ver a necessidade do outro. Ele consegue ver, quando Jesus se fala em acautelai-vos, cuidado com a avareza, né? O que é a avareza? A avareza é o amor ao dinheiro e não conseguir dividir esse dinheiro. Então, quando a pessoa não é o egoísmo voltado só no dinheiro, né? Isso. Inteiro. Ele não consegue ver a necessidade do outro. Enquanto quando a pessoa não tem o amor ao dinheiro, ela serve a Deus realmente,
ela consegue enxergar a necessidade do outro. Jesus está se referindo a isso. A você conseguir enxergar a necessidade do outro e ajudar o outro. Porque muitas vezes nós temos, e Deus permite que tenhamos, para que possamos ajudar aquele que não tem. Porque são duas classes que sempre vai existir, o pobre e o rico, né? Sim. Sempre vai ter, Jesus mesmo falou, os pobres sempre terão convosco. Alguns de nós serão ricos, mas nem todos seremos, né? É verdade. Então, apesar que a prosperidade, né, ela vai existir para alguma das camadas da sociedade, aquele que é cristão, ele precisa ter em seu coração a direção perfeita de onde está a sua fé. E você falou muito bem, porque ou ele serve a Deus ou ele serve o dinheiro. Um dos dois precisa ser o senhor dele, né? Sim. E eu vejo que o cristão autêntico, ele não é o fato de ele ter ou não ter dinheiro. Isso pouco importa para quem é cristão verdadeiro. Porque quem é crente está com o coração em Deus, né? E apesar de se divulgar, de ter e ser rico, e até a tal teologia da prosperidade, né, que prosperou aí durante muitos anos, hoje tem diminuído, mas adquiriu novas facetas, né? E tem feito com que a gente coloque em nosso coração essas coisas. Deus te chamou para ser rico, Deus te chamou para ser milionário, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para isso. E aí quando você não tem, não é? Aí você fala, não, então tem alguma coisa errada comigo. E a gente vê à luz da palavra de Deus que Jesus mesmo não era rico. Sim, não é? Apesar de se as pessoas disserem que era carpinteiro. Não tinha onde reclinar a cabeça, ele falava, o filho do homem não tem onde reclinar. A gente vê os apóstolos aí morrendo. Ou seja, pessoas que tinham riquezas reais espirituais, né, o que Paulo fala, guardei, né, agora a coroa da justiça me está guardada. É essa. Ele, eu luto, eu combato, eu busco, não uma coisa terrena, é espiritual. Eu acho interessante, eu até fiz uma anotação aqui a respeito, quando Paulo fala para Tiago, né? Ele adverte e diz assim que, ele fala, Paulo, olha, Tiago, manda os ricos que repartam, manda os ricos que se guardem, né? E que busquem, na realidade, o tesouro para o céu, para que, quem sabe, eles possam alcançar a vida eterna. Então ele vai e faz um aviso, né? Chamando a atenção, né? Agora, outra coisa que eu acho maravilhosa, que o salmista, no número 24, ele fala, no versículo 1, ele diz assim, ó, do Senhor é a terra, né? E sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nada pertence a nenhum de nós. Então, quando nós temos essa consciência, a gente vê que na realidade nós somos, o homem, ele é um mordomo daquilo que Deus deixou, né? Então, se Deus me permite que eu tenha mais, eu tenho que saber administrar e ter mordomia com aquilo que Ele me deu, porque Ele vai me pedir conta daquilo, né? Então, quando a pessoa e o cristão tem esse entendimento, ele descansa no Senhor, ele descansa como Filipenses diz lá em 4, né? Que não os estejais ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecido todas as vossas necessidades diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O que significa isso? Que o cristão, independente da situação que ele viva, ele está confiante em Deus. Ele não precisa ficar ansioso, porque isso é uma coisa ruim também, né? Ansiedade, eu acho que hoje em dia principalmente, né? A gente está mudando muito ansioso, né? Olha, eu acho que isso sempre foi, porque a palavra de Deus já fala, Jesus falou, né? Quando a gente vê nessa passagem do sermão mesmo, que ele fala, olha, vocês não precisam ficar ansiosos com o que você vai vestir, com o que você vai comer, né? Porque sempre existiu, né? Sempre existiu. O que existe hoje é um entendimento, um pensamento de que não é ansiedade, e que você tem... Olha, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Não andais ansiosos. Pedro falava também sobre isso, né? Sobre a ansiedade. Por quê? Porque sempre teve esse entendimento de que você tem que fazer e jogar uma ansiedade. Mas quando você tem esse entendimento, você fica em paz. O seu coração se pacifica. E aí você vai andar de acordo com aquilo que Deus te dá, a condição que Deus te dá, e você vai é que nem Paulo falou, sei padecer necessidade, sei ter fartura, e estou feliz em tudo. Exatamente. A vida para ele não era nem preciosa, ele disse, não me importa a minha vida, né? E Paulo era uma pessoa da elite. Paulo, ele era tanto uma romano pessoa como judeu, né? Porque ele era um fariseu, ele tinha cidadania romana, e depois ele falou, né?
que ele perdeu isso e ele tinha isso como esterco. Porque ele estava ganhando o quê? O céu, o tesouro no céu, né? Então, são exemplos que a gente vê e que a gente precisa buscar viver, né? E entender que o nosso tesouro é no céu. Aqui não dá para guardar tesouro mesmo. Então, assim, a Bíblia não condena a riqueza. Na verdade, nunca condenou a riqueza. É sempre a questão da avareza, da ansiedade. Porque o rico, né, o avarento, né? O rico avarento, quero dizer. O rico avarento, né? Esse é o problema dele. Agora tem a questão da ansiedade que às vezes você não tem, né? Que às vezes o pobre está ansioso para viver a vida do rico. E alguns chegam lá, outros não chegam. E eu acho que a percepção que aquele que tem dinheiro tem como o dinheiro age na vida dele, às vezes ele nunca vai ter. E a gente sempre vê, principalmente hoje com entrevistas e tal, pessoas dizendo, eu preferia não ser famoso, eu preferia não ter dinheiro, para ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de sossego. O dinheiro foi entrando, até que o dinheiro se tornou o senhor da vida dele. Então restringiu a sua liberdade, afastou amigos autênticos, trouxe amigos interesseiros, traz problemas familiares, no casamento. Às vezes tem tanto dinheiro, e lhe falta tudo que é Cristo. Você sabe, uma coisa interessante também, isso que você falou é verdade, quando Deus falta, o avarento, ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. Ele não consegue. Ele pode usufruir do dinheiro e sair, passear, comprar, ter bens, mas ele não consegue fazer isso de uma forma plena. Porque, como o Provérbios fala, ele nunca vai estar satisfeito, nunca ele vai estar satisfeito. Agora, aquele que serve a Deus e que tem Deus em primeiro lugar, se ele tiver muito, se ele tiver pouco, ele estará satisfeito. Porque ele estará com Deus, o tesouro dele é Deus, a confiança dele está no Senhor. Ele sabe que isso nunca vai falhar. O bem pode falhar, mas isso não falha. A gente viu aí no exemplo do Steve Jobs, né? Quer dizer, todo o dinheiro dele não foi suficiente para mantê-lo vivo 56 anos. Inteligência, sabendo Inteligência, tudo. dinheiro, e veio de uma camada mais pobre, né? Exatamente. Passou pelo processo. Então, o que é que a gente vê? Que a questão não é nem ser pobre ou ser rico, é onde está seu coração. Exatamente. Ou está em Deus, ou está no dinheiro. Só que o dinheiro em específico, ele tem essa capacidade de quanto mais você tem, mais envolvido com ele você vai se tornando. E nessa questão de ter, de pegar, de fazer, e você fica desconfiado de que ele rodeia, quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Então, aí eu vou dizer, por isso que é bom ser pobre, porque não é essa a questão, né? Não é essa. É a plenitude da vida em Cristo. É disso que a gente fala, na verdade, aqui, nosso coração precisa estar 100% com Jesus Cristo. Então, se você tiver muito dinheiro, mas está com Cristo, para você não faz diferença. Isso. Eu perdi tudo, estou pobre, estou na sarjeta, mas está com Cristo, não tem problema. Está tudo bem. É como Jó. Como Jó, exatamente. Exemplo. Tinha tudo. E aí, mais rico do Oriente, diga-se. Mais rico do Oriente. E aí perdeu, e o que ele diz? Olha, nu eu vim, nu eu voltarei. Não é? Então ele tinha o quê? A consciência de quem era Deus. E assim mesmo ele só disse assim, olha, eu antes ouvia falar do Senhor, hoje eu conheço o Senhor. Ela tem mente, reto, fiel, desviado, mal, rico, e mesmo assim, quando lhe tira tudo, é que ele realmente conhece a Deus. Exatamente. Então, realmente é um tema complicado, né? Pois quando a gente pensa que a riqueza, ela realmente ela se torna parte importante daquele que a tem, que ele a domina, né? É complicado, e Jesus fala até do rico insensato, né? Ele tinha muitos celeiros, bastante grão, bastante cereal. E esse produtor de soja hoje era rico, imagina naquele tempo, né? Então, já era rico desde o tempo de Cristo, né? Então, hoje, aquele produtor lá tinha celeiro bastante. O que é que eu faço? Vou construir maiores, e vou enchê-los também. E ele acumula muito mais, e Jesus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, que eu tenho para quem será. Então, essa é a outra questão. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Né? Tiago, ele fala, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Eu pergunto para você, Samuel, quantos anos você tem? 31. Eu digo que você não tem 31. Tem 13? Não. Eu digo que você viveu 31. Exato. Mas quantos anos você tem, você não sabe. É essa a questão. É isso. Explica de novo esse negócio de viver o 31, que eu me perdi. Foi muito profundo para eu captar. Eu digo para você, olha, quantos anos você tem? Tenho 31 anos. Não, você viveu 31 anos. 31 anos da sua vida você já gozou.
Quantos você tem ainda, você não sabe. Agora peguei, tá vendo? Não, é o que negócio o é Tiago está profundo, falando exatamente. aqui. Na verdade, a gente não sabe. Então, por não saber e saber disso, o que você é mais importante, qual é o maior tesouro para você saber o que será depois? Porque pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 hora. Então, o que é mais importante? Qual é o maior tesouro? A vida eterna, né? A vida com Cristo. É cumprir o seu propósito. Porque qual é o nosso propósito depois que a gente aceita Jesus e está salvo? Pregar o evangelho, levar as boas novas em todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, no meu serviço. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma boa posição, ótimo, eu vou estar no lugar onde Deus permitiu para que eu possa falar. Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro, não é? É isso que... E se ninguém pode, o ladrão não pode roubar, a traça não vai corroer, Jesus junta tesouro pro céu. E quanto tempo você tem de Deus juntar o tesouro, você não sabe. Pode acabar já, pode ser. É o que o Tiago fala, né? Então, eu já vivi 57 anos. Quanto você tem, você não sabe. Eu não sei, então vou aproveitar o que Deus está me dando para que eu possa buscar, para que eu possa trabalhar, evangelizar e discipular, que é o que a gente faz na EBD. É verdade. Né? É fundamental, ela faz parte do ID de Jesus, né? O discipulado. Amém. Que bom, hein, Marilene? Pena que eu tá vendo, nem entrou. Tem um monte de coisa que a gente nem comentou, né? Deu nosso tempo. Realmente a gente tem que aprender muito, né? Como gerir a nossa vida em relação ao dinheiro e deve ser mais dependente de Deus, né? Depositar nossa confiança, esperança, o nosso coração em Deus, para que Ele seja o verdadeiro e único. E na verdade Ele só pode ser isso. Não tem outra opção. Ele é o único Deus e Senhor do nosso coração. Não tem outra opção, né? Amém. Então, dá o teu agradecimento pro pessoal aí, dá a tua palavra. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom bater o papo aqui. A gente viu, nem o tempo voou, mas aí é muito importante e muito bom refletir sobre a palavra de Deus e pedir graça ao Senhor para que a gente possa estar dentro da perfeita vontade dele. Né? Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e a gente se vê no próximo papo de Escola Bíblica.